Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente discutir sobre o segundo reinado, mais especificamente vamos falar hoje sobre o tema política externa. E esse vídeo basicamente vai ser dividido em duas partes, porque o segundo reinado marca alguns momentos e alguns acontecimentos importantes da história. Então o primeiro deles que a gente vai estudar hoje, que a gente vai tratar hoje, é a questão da nossa relação com a Inglaterra, porque a Inglaterra materializou-se numa das grandes parceiras econômicas, políticas do Brasil, e essa relação vinha lá já desde Portugal, porque precisamos lembrar que lá em 1807, 1808, quando a família real deixa Portugal, fugindo das guerras napoleônicas e vem aqui para o Brasil, transfere a corte para cá, a parceria com a Inglaterra vai ser fundamental para esse acontecimento, E aí talvez um dos maiores beneficiados dessa transferência e das mudanças que acontecem no Brasil neste contexto é justamente a Inglaterra, principalmente quando a gente passa a olhar para os acordos econômicos, para a abertura dos portos, como aqueles acontecimentos eles acabaram se materializando. Então, de uma forma geral, durante o período joanino, durante o primeiro reinado, o grande beneficiário das mudanças que aconteceram aqui no Brasil, principalmente em questões econômicas, foram a Inglaterra. E isso fez com que a economia brasileira, em certa medida ou em muita medida, ficou dependente da economia inglesa. Mas isso começa a mudar no início do segundo reinado, principalmente com a consolidação da economia do café. E isso vai fazer com que o Brasil, lá em 1844, faça uma medida protecionista que vai impactar diretamente na história do Brasil, que é a assinatura da tarifa Alves Branco, aumentando significativamente muitos dos impostos dos produtos importados pelo Brasil. Então, os produtos que basicamente existiam manufaturas aqui no Brasil vão receber uma carga de 60% de impostos. Os produtos que não existiam vão receber uma carga de 30%. E isso acaba impactando diretamente a nossa relação comercial com a Inglaterra e deixando os ingleses descontentes. Essa tarifa Alves Branco provoca algumas reações dos ingleses. Primeira delas, o aumento da pressão sobre a abolição da escravidão, que há muito tempo a Inglaterra vinha pressionando o Brasil e fazendo o Brasil assinar acordos políticos sobre um possível processo de abolição nesse sentido. Então isso se intensifica e isso se materializa em 1845 com a Lei Bill Arbitring. Então esta lei dava o direito aos ingleses a interferir, prender, enfim, confiscar barcos transatlânticos, que aí navegavam pelo Oceano Atlântico carregando pessoas na condição de escravos, Então esses barcos basicamente as pessoas seriam devolvidas ao continente africano e os barcos seriam afundados. Isso causa alguns problemas para o Brasil. Em resultado muito dessa pressão e dessas ações, o Brasil acaba então assinando a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, abolindo o tráfico transatlântico de escravos. Mas essa relação que começa a ficar um pouco mais tensa, não acaba por aí. E aí, a partir da década de 50 e principalmente início da década de 60, nós vamos ter a atuação de um cara chamado William Douglas Kirshner, que era o embaixador inglês aqui no Brasil, Então este cara, vai trazer e vai levantar algumas tensões, que vão acabar se materializando. E aí nós vamos ter dois acontecimentos que vão marcar e vão provocar, inclusive, o rompimento diplomático entre o Brasil e a Inglaterra nesse momento. Então a Inglaterra vinha com essa sensação, de estar sendo prejudicada, enfim, dos seus interesses aqui estar sendo diminuídos. O Brasil também, no início do segundo reinado, vinha com uma política externa e uma política interna de afirmação do Estado, principalmente querendo se tornar uma grande potência aqui na América do Sul. Então vai mudar muito da política externa com os nossos vizinhos. Isso também vai provocar aí vai acabar entrando em rota, de certa forma, de colisão com a política inglesa, com os interesses ingleses aqui. E aí dois episódios vão marcar esse rompimento, O primeiro deles vai acontecer em 1861, quando um navio comercial inglês que vinha aí da Escócia, trazendo produtos
para a Argentina vai acabar tendo aí problemas e vai acabar naufragando na costa do Rio Grande do Sul. Tá? Após o naufrágio acontece, a tripulação vai abandonar a embarcação, né? Vai vir para a terra e a carga vai acabar sendo saqueada pela população local ali da região e tudo mais. Né? Isso vai provocar, né? Vai provocar com que o Kirchner acabe acionando o governo brasileiro e exigindo desculpas e o ressarcimento dos prejuízos dos ingleses, né? O Brasil assume a responsabilidade, mas o preço cobrado pela Inglaterra era extremamente superior ao valor da carga que o navio tinha, né? Então o Brasil aí acaba produzindo um conflito e o Brasil acaba se negando a pagar, né, o valor exigido pela Inglaterra, né? E aí começa uma série, né, uma série de questões entre, né, o embaixador inglês e o governo e o Dom Pedro, né, II. O segundo episódio acontece alguns meses depois, já lá em 1862, quando 3 marinheiros ingleses apaisanos no Rio de Janeiro acabam provocando alguns distúrbios sociais, né? A polícia, enfim, vai acabar intervindo, eles acabam desacatando a polícia brasileira, não respeitando, exigindo, né, um tratamento diferente por seres ingleses, e a polícia acaba prendendo esses 3 marinheiros, né? Isso também vai provocar com que o Kirchner acabe acionando o Dom Pedro, né? E agravando esta situação, porque exigiu que os marinheiros fosse pedido desculpa para os marinheiros fossem imediatamente soltos, né? E aí esse incidente com os marinheiros acaba reacendendo o incidente com o naufrágio do navio, porque a Inglaterra volta a cobrar o Brasil pelo pagamento da indenização, né? Então a resposta brasileira é negativa para as duas situações, né? As duas situações, o governo se nega e aí a Inglaterra ameaça a bloquear o porto do Rio de Janeiro caso, né, o Brasil não atendesse às reivindicações, não pedisse desculpas, não pagasse, né, a indenização nesse sentido. Então os dois países acabam entrando numa rota de coalizão e o Brasil e a Inglaterra acabam rompendo relações diplomáticas nesse sentido. Então, este atrito acaba, então, indo para uma arbitragem internacional. Os dois países, então, para resolver essa situação, acabam escolhendo um terceiro país para fazer o julgamento de quem estava certo, quem era o culpado, quem deveria pagar, quem deveria pedir desculpas. E aí o rei Leopoldo da Bélgica acaba sendo escolhido como árbitro internacional desta questão, tá? Durante o processo e o julgamento, né, o Brasil acaba pagando, né, a indenização cobrada pelo naufrágio do navio, tá? Mas o rei Leopoldo, ao julgar a causa, acaba dando ganho de causa favorável ao Brasil em 1865, né? E aí o Brasil e a Inglaterra voltam a se entender. E em 1865 a Inglaterra então reata relações, pede desculpas, né, ao Brasil, né, e volta a se relacionar com o Brasil, né? Esse pedido de desculpas também está muito ligado à pressão que os comerciantes ingleses vão fazer ao governo inglês, enfim, pelas consequências desse rompimento diplomático, né? Já que, lembrando que quando dois países rompem relações diplomáticas, acordos políticos, econômicos, né, eles não podem ser firmados entre as duas nações que não têm, né, relações diplomáticas. Então isso acaba produzindo uma certa pressão política sobre o governo inglês, e aí o Brasil e a Inglaterra voltam a ter relações a partir de 1865, né? E aí resolve uma das grandes questões externas, tá, do segundo reinado, que marca aí um pouquinho, né, da nossa história e alguns acontecimentos ou reflexos de algumas mudanças que nós vamos ter durante o segundo reinado, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.